Galera, a gente tem muito tempo aí de construção de universo cinematográfico da Marvel. E, logicamente, com todo esse tempo, toda essa trajetória, muitas cenas foram deletadas, cenas interessantes. Já pensou no Yondo quebrando a quarta parede? Ou no Homem de Ferro vomitando no filme? Já pensou ele vomitar dentro da armadura? Pois isso e várias outras coisas foram parar no corte final de vários filmes da Marvel. Vem comigo nessa. Inestrantes, Peter aqui. Galera, tem muita bizarrice escondida nas cenas deletadas da Marvel. Algumas seriam DVDs e extras, né? Mas imagina se elas tivessem ido pro corte final do filme. A loucura que seria, cara. A diferença que faria. Saca só. Thanos e o Tribunal Vivo. Em Vingadores de Guerra Infinita, a gente passa basicamente o filme inteiro vendo o Thanos fazendo miséria enquanto reúne os Joias do Infinito e os heróis não podem fazer muita coisa pra impedir. Vai fazer o quê contra o Thanos, né? Morre gente no processo, as batalhas são duríssimas. O Peter Quill joga o esforço de todo mundo no lixo, Peter Quill vacilou. Enfim, você sabe bem como é que é, o resto é história. O que você talvez não saiba é que o filme teve uma cena deletada onde o Thanos seria julgado e condenado pelo Tribunal Vivo, que é uma das entidades cósmicas mais casca-grossa da Marvel. Ninguém sabe direito por que a cena não entrou, mas a verdade é que depois de ser julgado pelo Tribunal Vivo, não daria nem pra ter Vingadores Ultimato, porra. Não ia sobrar Thanos pros Vingadores lutarem, acabou? Mas teria sido legal, teria. Caecilius e a vida após a morte. Galera, o Caecilius continua sendo um dos vilões mais desperdiçados da Marvel, tantos anos depois do primeiro filme do Doutor Estranho. Pô, que maldade, né? Que desperdício, que queima de cartucho. Apesar dele ter sido interpretado pelo Mads Mikkelsen, pô, um dos maiores especialistas em vilões que a gente tem em Hollywood hoje, com aquela cara que é de vilão, inclusive estão até cogitando o cara pra ser Doutor Estranho, olha isso. O personagem é o maior picolé de chuchu, pô, não tem impacto nenhum. Mas ele ainda teria uma cena ainda mais bizarra no filme, que saiu nos extras do DVD. Na cena em questão, ok, o Caecilius e os zelotes dele entram numa igreja pra matar um padre. E antes disso, provam pra esse padre que não existe vida após a morte. A cena não só não serve pra nada no filme, como também a própria Marvel já deu a entender que no cinema existe vida após a morte, sim. Esse Caecilius é só bola fora, não tem jeito. Tony e Morgan Stark. Em Vingadores Ultimato, antes de definitivamente deixar a vida, o Tony Stark teria um último momento. A cena em questão, deletada do filme, lógico, né, senão não estaria nessa lista, mas depois, lançado no Disney Plus como extra, mostrava o quê? Mostrava o Homem de Ferro dentro do que parecia ser a joia da alma, no mesmo lugar onde o Thanos teve a visão da Gamora criança, lembra? Só que o Tony Stark ele encontraria a filha dele, Morgan Stark, mais velha. Os dois teriam uma conversa e só então o Homem de Ferro estaria morto. Bom, segundo a Marvel, essa cena só não entrou porque muita gente não entendeu onde que ela acontecia. Realmente é bem confuso. Seria estranho ver qualquer coisa do Tony Stark depois dele dizer eu sou Homem de Ferro. Pô, já tinha acabado. Odin e a morte de Frigga. Odin é uma figura complexa na Marvel, pai de todos, Skyfather. Ele também é o pai do Loki e do Thor, né? O líder dos deuses de Asgard. Galera, é uma figura de respeito sempre vai ser, mas nunca é mostrado como frio ou cruel. A gente só vai saber dos podres dele lá em Thor Ragnarok. Mas se uma cena não tivesse sido deletada, a coisa ficaria bem feia um filme antes. Em Thor, o Mundo Sombrio, a gente teria uma cena diferente na morte da Frigga, né? A esposa do Odin. Basicamente, a deusa lutaria com Malekith, mas seria capturada pelos Elfos Negros, que pediram resgate por ela. O resgate, obviamente, seria o éter, né? E o Odin simplesmente se recusaria a entregar para eles essa substância. Sendo assim, a Frigga seria morta com a maior frieza, né? Aliás, frieza com Malekith combinou, né? Com o pai de todos ali olhando e se negando a salvar a própria esposa. Pesado essa, hein, rapaz? Thor e o raio de Zeus. Em Thor, Amor e Trovão, a gente acompanha a missão quase impossível ali de roubar o raio dos Zeus. O que gera, inclusive, uma futura vingança do deus grego dos Zeus que mandou o Hércules atrás do Thor. Acontece que uma cena deletada mostra que nada disso teria acontecido inicialmente. A relação do Thor com Zeus seria bem mais tranquila. Os dois teriam uma boa conversa e o chefão do Olimpo simplesmente daria o raio pro Thor, uma boa. Simples, sem treta, sem nada. Tudo bem que se essa cena continuasse, a gente provavelmente não teria o Hércules, que é um personagem que promete demais pro futuro do cinema. Tô hypado pra ver ele. Mas mesmo assim, galera, não sei se vocês concordam comigo, é bizarro pensar no quanto teria sido diferente isso aí, né? E tudo indica que muita coisa desse filme era pra ter sido assim. Hulk e Capitão América congelado. Diz aí, você lembra do primeiro filme do Hulk? Exatamente, aquele mesmo lá, dos primórdios do CM, que não tinha nem o Mark Ruffalo ainda, o Bruce Banner era o Edward Norton. Antes tinha o Eric Bana e tal, né? Mas aí eu tô falando mais do primórdio ainda. Tô falando desse aí do Edward Norton. Pois é, esse filme quase teve uma cena que com certeza está entre as mais bizarras que foram deletadas da Marvel. Em determinado momento, o Bruce Banner, desolado, tentaria tirar a própria vida nas geleiras do Ártico. Mas antes disso, o Hulk se manifesta, ok? O Hulk aparece.
E nessa chegada, galera, é claro que o gelo é partido em 1000 pedaços, né? O maluco ficou pesado e tal. Agora, vocês lembram quem estava congelado no Ártico, né? Exatamente. Num easter egg bizarro, a gente veria o Capitão América congelado no meio dos destroços gelados deixados pelo Hulk. A ideia pode até parecer boa, mas não é não. Ainda bem que cortaram essa. Capitã Marvel e o motoqueiro. Numa cena que saiu como extra, mas continua sendo meio bizarro, ok? A Capitã Marvel encontra um motoqueiro engraçadinho. Ele se oferece pra mostrar o caminho pra ela, fica pedindo pra ela sorrir mais, coisas assim. Só que a gente tá falando ainda da Carol Danvers totalmente Kree, antes de recuperar as memórias humanas. Ela quase quebra a mão do sujeito, queima ele com uma rajada de energia e ainda rouba os equipamentos e a moto do cara. É mole. Tudo bem que ele foi folgado e inconveniente, mas essa cena nem combina com o tom de todo o filme. É Capitã Marvel ou Justiceiro? Yondu e a quarta parede. Acho que todo mundo aprendeu a amar o Yondu e a morte dele em Guardiões da Galáxia Volume 2 é um momento muito triste do CM. Pra mim, é o mais triste de todo o CM. Mais do que qualquer coisa que você falar, ok? Só que numa cena deletada, tudo isso teria virado piada. Em Thor Ragnarok tinha uma cena onde o Yondu, que já tinha morrido antes, lógico, né? Apareceu no meio de um sacrifício pra um deus desconhecido só pra perguntar onde ficavam os escritórios do Kevin Feige e do Luiz Esposito, que são os dois manda-chuvas da Marvel. Sério, imagina a bizarrice que isso seria. Muita gente já considera Thor Ragnarok como filmar paródia de super-herói. É uma paródia de super-herói. Se essa coisa rolasse, ia virar um esquete de humor total, absurdo, completo, sem graça. Homem de Ferro e o Revertério. Quase que Homem de Ferro 2 começa com aquela que teria potencial para ser a cena mais bizarra de todo o CM. Basicamente, Tony Stark está sendo levado para o local onde a Stark Expo vai acontecer, no avião cargueiro. E a primeira cena do filme mostraria ele no banheiro do avião, botando o almoço pra fora, um enjoo radical. Ainda rolaria uma conversa com a Pepper Potts sobre ir ou não pro compromisso. Mas a essa altura, nada mais importa. Galera, ainda bem que deletaram essa cena escatológica do CM. O filme já não é tudo isso, né? Os fãs não mereciam, ainda mais essa. Pô, fala sério. Agora eu quero saber de vocês, dessas cenas aqui, qual que é mais bizarra e qual que você gostaria de ter visto de verdade? Dessa eu gostaria. Ou melhor ainda, comenta aqui embaixo uma cena que não existiu, que você gostaria que existisse, ok? Ou seja, ela está deletada do mundo, mas na sua cabeça ela existe. Valendo nos comentários, vou ver todos, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é importante, o sininho é importante. Se você tá sem sininho, você tá desligado do que acontece. A gente só traz pra você filé mignon das nerdices. Tamo junto, de verdade. Valeu, galera. Fui!